Fala pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de ossos da cabeça. Nessa aula nós vamos aprender a divisão dos ossos da cabeça, falaremos sobre os ossos do neurocrânio, sobre os ossos do viscerocrânio e os seus principais acidentes anatômicos. Então, como é que a gente pode dividir esses ossos da cabeça? Esse esqueleto da cabeça ele pode ser dividido em duas partes, uma parte chamada de neurocrânio e uma parte chamada de viscerocrânio. O neurocrânio é o crânio propriamente dito, tá? Então, quando a gente fala os ossos do crânio, nós estamos nos referindo aos ossos do neurocrânio, que são os ossos que irão proteger as estruturas do sistema nervoso, tá? Então, todos os ossos que protegem essa estrutura do sistema nervoso central, nós vamos dizer que esses ossos pertencem aos ossos do neurocrânio ou são ossos do crânio, pura e simplesmente. Quando falamos em ossos do viscerocrânio, nós estamos nos referindo ao esqueleto da face. Então, esse esqueleto da face, o esqueleto que está protegendo as vísceras da região facial, a gente diz que esses ossos pertencem ao grupo chamado de viscerocrânio ou esqueleto da face. Além desses dois grupos, tem um osso chamado de osso hioide, que é esse ossinho aqui, que ele não pertence aos ossos da cabeça, mas ele também não pertence aos ossos da coluna vertebral. Então ele fica meio que no limbo durante a descrição dos livros de anatomia. Então a grande maioria dos autores, após descrever os ossos da cabeça, a grande maioria dos autores abrem um parênteses para falar um pouco sobre esse osso hioide, e vai ser isso que nós vamos fazer aqui na nossa aula. Falaremos desse osso hioide lá no final da nossa aula, e esse osso ele tem uma particularidade muito interessante, pois ele é o único osso do nosso corpo que não se articula com outro osso. É o único osso que está simplesmente preso por ligamentos e músculos somente. Ele não faz uma união com nenhuma outra peça óssea do nosso esqueleto. Portanto, então, os ossos do neurocrânio, os ossos do crânio, são compostos por 8 ossos, sendo 2 ossos parietais, 2 ossos temporais, um osso frontal, um osso occipital, um osso esfenoide, que é esse amarelo aqui, ó, que apesar de ser visualizado dos dois lados, ele é um osso ímpar, a gente vai ver isso mais à frente, e o osso etimoide, que não é um osso de fácil visualização, mas aqui nós encontramos uma parte do osso etimoide dentro da cavidade nasal e uma parte desse osso constituindo a órbita, tá? Então, esses são os 8 ossos que compõem o neurocrânio e a gente vai falar de cada um deles mais à frente. Já os ossos do esqueleto da face, os ossos do viscerocrânio, são compostos por 14 ossos, a grande maioria são ossos pares. A gente vai iniciar falando dos 2 ossos nasais, 2 maxilas, 2 ossos zigomáticos, 2 ossos lacrimais, 2 ossos palatinos, que os ossos palatinos ele tem uma visualização melhor numa imagem inferior do crânio. São esses 2 ossos aqui, um de cada lado, tá? Esse que está marcado aqui e esse desse outro lado, são os 2 ossos palatinos. Teremos dentro da cavidade nasal 2 conchas nasais inferiores. Então, a gente tem uma de cada lado, a gente vai aumentar aqui a imagem, ó. Então, eu tenho aqui uma concha nasal inferior direita e uma concha nasal inferior esquerda. Reparem que a concha nasal mais acima, que é a concha nasal média, ela está na mesma cor que essa estrutura aqui, ó. Então, ela pertence ao mesmo osso. Essas duas estruturas pertencem ao osso que nós chamamos de etimoide. Vamos ver isso mais à frente. Além disso, a gente tem o osso do vômer, que junto com essa parte do osso etimoide, vai formar uma parede que vai dividir a cavidade nasal em duas. Uma cavidade nasal esquerda e uma cavidade direita. Essa parede nós chamamos de septo nasal e vai ser formada pelo osso do vômer
e pelo osso etmoide. Então, o septo nasal, ele tem uma formação dos ossos do neurocrânio e ossos do viscerocrânio. Esse vômer, ele é melhor visto num corte sagital. Aí no corte sagital eu vejo ele bonitinho aqui, ó, em vermelho. E aqui em amarelo a gente tem o osso etmoide, que pertence ao osso do neurocrânio. Além disso, para finalizar os ossos do esqueleto da face, a gente tem a mandíbula, tá? Entre as articulações dos ossos do crânio, a grande maioria das articulações são as articulações chamadas de suturas, sendo que temos uma única articulação de grande movimento, e essa articulação de grande movimento a gente classifica como articulação sinovial, que é a articulação entre a mandíbula e o osso temporal. Então, continue nos acompanhando aqui, que falaremos um pouco mais à frente sobre as articulações, os conceitos articulares, e aí você vai entender o que é uma articulação sinovial e o que é uma articulação fibrosa do tipo sutura. Tá? Acompanhe aqui, que aqui em breve eu vou lançar uma aula sobre isso. Então vamos começar a falar primeiro sobre os ossos do neurocrânio, que são esses ossos que vão proteger estruturas do sistema nervoso central. O primeiro osso do neurocrânio que nós vamos abordar vai ser esse osso que forma a fronte, né, que forma a maior parte da testa. Esse osso é o osso frontal. Esse osso frontal possui uma escama, que é essa região aqui anterior do osso, chamada de escama frontal, e nessa escama nós podemos encontrar um arco bem aqui, logo superior a essa cavidade orbitária, que é o arco chamado de arco superciliar. Esse arco superciliar é onde nós temos uma maior coleção de pelos nessa região, conhecida como supercílios. Além disso, nós vamos ter uma margem logo abaixo desse arco superciliar, que é uma margem que está na parte superior da órbita. Então, essa margem vai se chamar margem supraorbital. Entre um arco superciliar de um lado e o arco superciliar do outro lado, nós temos um ponto craniométrico, que é um ponto de referência no crânio, chamado de glabela. Então, nós vamos ter alguns pontos craniométricos no crânio, que infelizmente nessa aula ia ficar muito grande, vamos deixar para a gente falar um pouco mais em uma outra oportunidade, tá? Mas essa daqui eu achei importante falar, que é a glabela, que ele, para os profissionais de enfermagem principalmente, eles podem ser usados como pontos de referência. Além disso, a gente já falou lá na aula de sistema esquelético que o osso frontal ele é um osso pneumático, ou seja, é um osso que tem uma cavidade preenchida por ar. Então, essa cavidade no osso frontal nós vamos chamar de seio frontal. Então, essa cavidade aqui vai ser o seio do osso frontal. Numa visão inferior do osso frontal, nós temos uma face que vai constituir basicamente a parte superior da cavidade orbitária, que é a face orbital. Então, toda essa face do osso frontal, toda essa face aqui do osso frontal, é a face que nós chamamos de face orbital, que vai compor basicamente o teto dessa cavidade. Já no osso parietal, que é um osso que tem praticamente o formato de um quadrado, né? Esses dois ossos, tanto o parietal direito quanto o parietal esquerdo, eles vão formar o teto da calota craniana, vão formar a calvária craniana, basicamente. E por esse osso ter um formato praticamente de um quadrado, ele vai ter margens e ângulos, ok? Ele vai ter uma margem para o osso occipital, ele vai ter uma margem escamosa, que está para a sutura escamosa, ele vai ter uma margem frontal e por aí vai. Esse osso parietal tem um ponto de união aqui no seu ângulo que vai para o osso esfenoide, chamado de ângulo esfenoidal, aonde nessa região aqui nós temos a junção desses quatro ossos. Nós temos a junção do osso frontal com o osso parietal, com o osso temporal e o osso esfenoide. A junção desses quatro ossos nos dá um ponto craniométrico chamado de pitério. Essa região ela tem uma particularidade porque costuma ser uma região bastante frágil.
E qualquer trauma na região lateral da cabeça pode gerar uma fratura aqui. E essas fraturas geralmente costumam ser fraturas graves. Por que, professor? Essas fraturas são graves porque logo ali atrás desse ponto craniométrico, logo atrás do pitério, nós temos um sulco no osso parietal, que é o sulco da artéria meningea média. Então, o que isso quer dizer? Que ali está passando a artéria meningea média. Então, qualquer lesão nessa região pode levar uma lesão de artéria meningea média e um sangramento importante dentro da caixa craniana. Então, aqui nós temos uma artéria meningea média, né, presa na dura mater, né, passando pela dura mater. Então, o sangramento nessa região será um sangramento entre a dura mater e o periósteo do osso. E esse hematoma, ele terá um formato muito parecido com o de um limão. E esse hematoma, nós vamos dizer que esse hematoma é um hematoma epidural. Já os hematomas que estão abaixo da dura mater, eles têm uma predisposição a esse formato aqui, ó, como se estivesse derramando um pouco mais o sangue, e aí se tem um formato parecido com uma banana. Então, se tem um hematoma em formato de banana, a gente diz que esse hematoma é um hematoma subdural. Ou se ele tem um formato de limão, seria um hematoma epidural. E isso vai trazer repercussões clínicas importantes para o nosso paciente. Então, a gente tem que ficar atento a esses sinais durante as tomografias em traumas de cabeça. Depois do osso parietal, a gente tem o osso occipital, que é esse osso que se encontra mais na região posterior da cabeça. No osso occipital, nós encontramos o maior forame da base do crânio. E se é o maior forame, ele tem que ser o magno. Então, aqui nós vamos encontrar o forame magno no osso occipital, que é um forame importante para a passagem do sistema nervoso central para dentro e para fora do crânio. Então, é por aqui que a medula espinal ela vai entrar para dar continuidade ao tronco encefálico e do tronco encefálico dar continuidade ao cérebro, tá? E assim como o osso frontal, o osso occipital, ele possui uma escama também. Então, tudo isso daqui é a escama do osso occipital. Essa escama ele tem uma parte interna, aonde vai estar apoiado o cerebelo de cada lado, vai estar apoiado o lobo occipital, né, do hemisfério cerebral, um de cada lado também. E tem a sua parte externa, que é onde estarão presos alguns músculos importantes dessa região posterior da cabeça. O osso occipital, ele também se articula com a coluna vertebral. Ele é importante elo de ligação com a coluna vertebral. Então, a coluna vertebral irá se encaixar nessas duas eminências ovais, uma de cada lado, do osso occipital, chamadas de côndilo do occipital. Então, a primeira vértebra cervical, chamada de atlas, vértebra essa que vamos falar na aula de coluna vertebral, ela vai apoiar o osso occipital, os côndilos do osso occipital, nessas duas massas laterais. E é por isso que essa vértebra se chama atlas, porque ela está segurando o globo, está segurando a nossa cabeça, né? Então, vem da mitologia grega o nome dessa primeira vértebra cervical. Então, aqui a gente tem uma junção entre o côndilo do occipital e as massas laterais do atlas, né, formando uma articulação chamada de articulação atlanto-occipital. Além disso tudo, na parte anterior, né, fazendo uma ligação do osso occipital com o osso esfenoide, nós temos essa região do osso occipital que nós vamos chamar de parte basilar do osso occipital. Então, essa conexão entre o esfenoide e o occipital, essa parte do occipital que conecta ao esfenoide é a parte basilar. E aqui nessa parte basilar nós temos uma artéria que passa bem aqui, que vai levar sangue para a parte do cérebro, para a parte de tronco encefálico, para a parte de cerebelo, e não é à toa que essa artéria que apoia nessa parte basilar do osso occipital
vai se chamar artéria basilar. Então, a artéria basilar, ela está apoiada na parte basilar do osso occipital. E é uma importante artéria para irrigação de tronco encefálico, cerebelo e partes do cérebro. Saindo do osso occipital e indo para a região lateral, aqui nós temos o osso temporal, que fica mais ou menos na região das têmporas, né? Então, às vezes, o cara está nervoso, a mulher está nervosa, a gente diz, vixe, você está colocando fogo pelas têmporas, está colocando fogo por essa região. Então, essa região aqui desse osso é o osso temporal. E no osso temporal, nós encontramos 3 processos importantes, tá? 1, 2, 3 processos importantes. Esse processo que a gente consegue palpar logo atrás do lobo da orelha é um processo chamado de processo mastoide. Esse outro processo a gente não consegue palpar, mas ele tem um formato de um estilete, que é o processo estiloide. E esse outro processo, que está indo em direção a esse osso aqui, ó, que nós chamamos de zigomático, que veremos mais à frente, é um processo que está no osso temporal, mas ele vai em direção ao zigomático. E aí o nome dele vai ser processo zigomático do osso temporal. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais também sobre esse processo quando ele se une aqui, ó. Então, o processo mastoide, ele é importante porque ele é um ponto de fixação de um músculo que a maioria dos profissionais de saúde nunca esquece, né? Aprende no primeiro semestre na anatomia e nunca mais esquece esse músculo, que é um músculo que vem do externo e da clavícula e se dirige até o processo mastoide. É o famoso esternocleidomastoide. Tá? Então, o músculo esternocleidomastoide, ele recebe parte do seu nome porque se insere no processo mastoide. E prestem atenção para a galera da fisioterapia, que esse processo mastoide está muito perto desse orifício aqui, ó, que é o meato acústico externo. Vamos falar nele daqui a pouquinho. Então, esse meato acústico externo, ele tem uma relação muito importante com o ouvido. Então, não é à toa que alterações nessa musculatura podem gerar repercussões e sintomatologias muito parecidas, por exemplo, com uma labirintite, tá? Que está ali, os labirintos estão dentro do ouvido médio. Então, essa região pode dar repercussões de alguma afecção que possa ser encontrada no músculo esternocleidomastoide. Além desse músculo esternocleidomastoideo, né, conhecido como ECOM, há também o músculo digástrico, que vai se inserir na parte interna desse processo mastoide. E outros músculos irão se inserir no processo estiloide, por exemplo, o músculo que está no processo estiloide e vai até o osso ióide, um músculo chamado de estilo ioídeo. Por vezes, esse processo estiloide ele pode aumentar de forma demasiada o seu tamanho, gerando uma síndrome conhecida como síndrome de Eagle, que é uma megapófise no processo estiloide. Então, o processo estiloide de forma aumentada pode gerar também algumas repercussões clínicas, como dificuldade de deglutição, dificuldade na fala, com dor ao deglutir, e é uma condição que nada mais é do que um aumento exagerado deste processo estiloide. Isso é para o pessoal da odonto, para ficar ligado nisso também. Além disso, no osso temporal, a gente tem uma articulação com a mandíbula, numa articulação conhecida como articulação temporomandibular. Então, a mandíbula, ela se encaixa nessa fossa do osso temporal, que nós vamos chamar de fossa mandibular, formando a famosa ATM, que é a articulação temporomandibular. E logo à frente dessa fossa tem uma pequena depressão, um pequeno tubérculo, que nós vamos chamar de tubérculo anterior. Então, quando a gente abre a boca, essa parte da mandíbula, que já já nós veremos o nome, sai da fossa mandibular e vai manter uma relação com o tubérculo anterior do processo zigomático do temporal.
Então, quando a boca está fechada, a mandíbula está encaixada na fossa mandibular, mas à medida que vamos abrindo a boca, essa mandíbula se desloca e mantém uma relação com o tubérculo anterior. E logo na frente do processo mastoide, a gente falou desse orifício que aqui está, que é um orifício que está relacionado também com a audição, né, que vai dar passagem para o ouvido médio, que é o meato acústico externo. Então, aqui nós temos o meato acústico externo. Então, no osso temporal, é possível visualizar, basicamente, o processo mastoide, o processo estiloide, o meato acústico externo, o processo zigomático do osso temporal, a fossa mandibular, onde a mandíbula se encaixa, e o tubérculo anterior, que é essa projeção aqui mais abaixo e anteriormente no processo zigomático do osso temporal. Já o outro osso do neurocrânio é o esfenoide. Alguns autores vão dizer que o esfenoide ele parece um morcego. Eu não sei se o desenho aqui ficou muito claro, acho que não ficou muito legal não, mas os autores vão dizer que esse osso parece um morcego. E esse osso ele vai compor o que nós chamamos de fossa média do crânio. Então aqui a gente tem a fossa anterior do crânio, aonde está o esfenoide é a fossa média, e mais atrás aqui no osso occipital, a fossa posterior. Então, quando a gente desarticula o esfenoide, aí fica mais fácil de parecer um morcego aí, né? Onde a gente consegue ver aqui as pernas do morcego, as asas do morcego, e aí se eu faço isso aqui, a gente fica um pouco mais fácil de identificar isso aqui como um morcego. Alguns autores vão dizer que parece uma borboleta, e aí depende da imaginação de cada um. Então, nesse morcego ele tem as pernas. E essas pernas do morcego nada mais são do que os processos pterigoides. Então, aqui nós temos o processo pterigoide de um lado e o processo pterigoide do outro lado. Prestem atenção que esse processo pterigoide ele possui duas lâminas. Uma lâmina que está mais próximo da linha média e uma lâmina que está mais afastada da linha média. Ou seja, eu tenho uma lâmina medial do processo pterigoide e uma lâmina lateral do processo pterigoide. Ah, professor, qual a importância de a gente saber isso daí? Porque aqui estarão inseridos dois músculos da mastigação que recebem o nome de pterigoide. Então, preso nessa lâmina, fixado nessa lâmina medial, nós vamos ter, obviamente, um músculo chamado de músculo pterigoide medial. E fixado nessa lâmina lateral, nós vamos ter um músculo chamado de músculo pterigoide lateral. São dois músculos importantes da mastigação. Se é um morcego, ele tem uma asa, então ele vai ter no mínimo uma asa de cada lado, mas a gente sabe agora que o esfenoide ele vai ter duas asas. Uma asa chamada de asa menor e uma asa chamada de asa maior. Numa visão superior do osso esfenoide, não fica muito claro da gente visualizar isso. Fica muito mais fácil quando eu vou para uma visão posterior, como é aqui o caso, ou quando eu vou para uma visão anterior. E aí eu consigo visualizar bem aqui uma asa menor e uma asa maior. Então, essa é a asa menor do esfenoide, uma de cada lado, e essa vai ser a asa maior do esfenoide, também uma de cada lado. No centro desse osso, nós temos uma cela, que parece a cela utilizada nos turcos antigamente, né, pelos turcos antigamente, e essa cela ficou conhecida como cela turca ou cela túrcica, aonde no centro dessa cela nós temos uma glândula importantíssima para o sistema endócrino, chamada de hipófise, antigamente chamada de glândula pituitária, que deixa uma depressão. Então, ao apoiar-se no osso esfenoide, ela apoia nessa depressão e essa fossa
no centro da cela turca, ficou conhecida como fossa hipofisial, e como antigamente era chamada de glândula pituitária, é possível encontrar em livros mais antigos essa fossa com o nome de fossa pituitária, tá bem? Então, aqui, com a hipófise, né, no seu local, fica fácil da gente identificar a fossa hipofisial, encaixando e recebendo a hipófise. Presta atenção também que aqui, ó, a gente tem uma outra cavidade, assim como no osso frontal. Então, essa cavidade será o seio, só que esse seio está no osso do esfenoide. Então, esse seio é o seio esfenoidal, que fica logo abaixo da fossa hipofisária. Então, qualquer problema que o paciente tenha em hipófise, não tem como chegar nessa hipófise por cima, não tem como chegar por trás, porque nós temos estruturas importantes do sistema nervoso. Então, a grande maioria das cirurgias para a hipófise, elas vão vir por dentro de cavidade nasal, numa cirurgia que passa por dentro do esfenoide, que são as cirurgias transesfenoidais. Então, o médico vai ter que abrir uma parede no seio esfenoidal, entrar no seio esfenoidal para chegar e abordar a hipófise por baixo da hipófise, tá? Então, geralmente, as cirurgias da hipófise, elas são feitas por dentro de cavidade nasal e por entre o osso esfenoide. Daí a importância do conhecimento da anatomia para as inúmeras áreas da saúde. E, por fim, nos ossos do neurocrânio, a gente tem o osso chamado de osso etimoide, que é esse osso aqui que está incrustado no osso frontal. Então, ele fica no meio ali do osso frontal, e se eu descer nessa direção, eu vou cair dentro de cavidade nasal. Então, esse aqui é o osso etimoide, que é esse osso que está aqui, ó. Então, esse aqui é o osso etimoide, que está incrustado no osso frontal e está anterior ao osso esfenoide. Vocês assistiram lá a primeira aula lá de introdução à anatomia, que eu dei o exemplo de que é anterior, o que é posterior, que existe um osso etimoide, que existe um osso esfenoide. Pois bem, está aqui, apresento-lhes o osso esfenoide e o osso etimoide, tá? Eles ficam dentro da cabeça. Esse osso etimoide, ele tem uma crista bem aqui no meio, que, vista numa visão lateral, parece as cristas de um galo. E aí vem o nome dela, antigamente chamada, então, de crista galli. Só que essa crista galli, a gente na anatomia está tentando descomplicar a anatomia, se isso for possível, né? E aí agora o nome da nómina anatômica nova, atual, é a crista etimoidal, que é essa crista que se apresenta aqui no osso etimoide e que serve para a inserção da dura mater, que é aquela membrana que envolve o sistema nervoso central. Então, a dura mater ela acaba se fixando aqui na crista etimoidal. E descendo aqui pela crista etimoidal, já entrando aqui em cavidade nasal, então a gente tem aqui a crista etimoidal, e entrando aqui em cavidade nasal, vou tirar aqui o laser point, ó. Essa parte que está piscando aqui para vocês, ó, é uma lâmina que vai descer de maneira perpendicular ao osso etimoide, numa lâmina que nós vamos chamar de lâmina perpendicular do etimoide. Reparem que essa lâmina perpendicular, ela se encaixa com o vômer, e aqui ela vai formar uma parede dentro da cavidade nasal, separando a cavidade nasal em duas cavidades, uma esquerda e uma direita. Então, aqui a gente vai ter a lâmina perpendicular do etimoide, junto com o vômer, formando o que nós chamamos de septo nasal. Lembra que a gente falou lá no início da aula que a gente tem uma concha nasal inferior? Então, a concha nasal inferior, ela faz parte do esqueleto da face. É um osso independente. Entretanto, a gente consegue visualizar mais duas conchas nasais.
Então, se essa é a concha nasal inferior, essas duas aqui serão as conchas nasais médias e as conchas nasais superiores, que estão logo acima da concha nasal inferior. Então, a concha nasal inferior é um osso do esqueleto da face, enquanto a concha nasal média e a concha nasal superior é um osso, um acidente anatômico de um osso do neurocrânio. E aí a gente pode ver que no recém-nascido, esses ossos do neurocrânio, eles ainda não estão unidos, como a gente vê lá no nosso laboratório, né? Então, quando a gente vai no laboratório de anatomia, quando passar isso tudo também de pandemia, as aulas voltarem, quando vocês forem aos laboratórios de vocês vão ver que os ossos do crânio eles estão todos unidos. Por quê? Porque aqueles ossos já são de ossos de pessoas mais velhas. Na criança, esses ossos eles estão bem afastados. E isso daqui, popularmente, a gente conhece como moleira. Então, eu costumo brincar que moleira é da porta do meu laboratório para fora, enquanto da porta da minha sala para dentro, a gente vai chamar de fontanela. Essas fontanelas, elas são de suma importância. Primeiro, para a passagem do bebê pelo canal vaginal, né, durante o parto normal, e depois por questões de desenvolvimento, né? Então, a gente continua o nosso desenvolvimento fora do útero, então o crânio precisa acompanhar o desenvolvimento das estruturas que estão dentro da cabeça, e aí esses ossos, eles ainda não podem estar unidos uns aos outros. E essas fontanelas, elas vão fechando a partir da 6ª a 8ª semana, que é essa fontanela do occipital, para depois aos 3 meses a fontanela esfenoidal, aos 18 meses, né, 1 ano e meio, a fontanela frontal, para a posterolateral, essa última aqui, ser fechada aos 2 anos. O pessoal da enfermagem utiliza muito a avaliação dessas fontanelas quando está na triagem dos pacientes recém-nascidos, né? Então, às vezes, o paciente antes dos seus 1 ano, né, com seus alguns meses, e o paciente chega, a mãe chega trazendo a criança, relatando vômito, diarreia, uma das coisas que a gente avalia é a questão da fontanela. Como é que está essa fontanela na criança, né? Se ela estiver aberta ainda, ela vai ter que estar abaulada. Se ela estiver abaulada, quer dizer que aquela criança tem ainda um estado hídrico confortável. Se durante a avaliação essa fontanela já se encontra deprimida, é bom avaliar a questão hídrica da criança, ver como é que está a hidratação dessa criança, porque ela já pode estar entrando num processo de desidratação, e isso, na primeira infância, ela é muito perigosa, tá? Então, o pessoal, principalmente o pessoal da enfermagem, que vai lidar com isso daqui, que vai trabalhar com os recém-nascidos. Já em relação aos ossos do viscerocrânio, vão ser os ossos do esqueleto da face, né? Vão ser os ossos que estarão protegendo as vísceras da região facial. O primeiro osso que a gente fala é o osso da concha nasal inferior, que a gente já vinha falando nele, já fica mais fácil de abordar ele aqui. Então, aqui a gente tem a concha nasal inferior de um lado e a concha nasal inferior do outro lado. Aqui numa imagem lateral, no corte sagital, a gente consegue ver a concha nasal nessa região, com a concha nasal média e a concha nasal superior pertencentes ao osso etimoide. Já o vômer, que está entre as conchas nasais inferiores, né? A gente tem o vômer, que vai se juntar à lâmina perpendicular do etimoide para formar o que nós chamamos de septo nasal. Aqui apareceu uma setinha mostrando um meato nasal inferior. Então, só para contextualizar, essa concha nasal, então essa concha nasal, quando ela é formada, ela deixa um espaço por dentro dela que nós chamamos de meato. Tá? Então, todo o espaço entre a concha nasal vai se chamar meato. Como esse aqui está na concha nasal inferior, nós vamos chamar de meato nasal inferior. Obviamente, esse daqui vai ser o meato nasal médio. Tá? Como a gente está em tempos de Covid, é por aqui, nesse meato nasal médio,
que passa o pequeno cotonete que vai chegar lá até a faringe do indivíduo para fazer a coleta do vírus lá, né? A coleta na mucosa para saber se o indivíduo tem um vírus, chamado de suave nasal esse exame. Então, nessa imagem aumentada de forma do corte sagital, fica mais fácil de visualizar o vômer com a lâmina perpendicular, e esse daqui é o nosso osso do vômer sozinho. Nos laboratórios de anatomia é muito difícil a gente ter esse osso solto, né? Desarticulado, porque é difícil a desarticulação dessa parte, e geralmente quando isso acontece também os ossos se quebram, se perdem, enfim, é meio complicado. Então, aqui a gente consegue a foto, através de uma foto do livro da nossa professora Marcele, né? Uma professora Marcele Ross. Procurem ela também aí no YouTube, que é uma professora que está com umas aulas fantásticas de cabeça e pescoço. Essa é a imagem do livro dela. No final, eu vou mostrar o livro dela para vocês, onde a gente tem aqui, ó, um desvio clássico do septo nasal. Então, quando a gente fala que o indivíduo tem um desvio do septo nasal, é isso daqui que a gente espera. Então, uma das narinas tem uma abertura um pouco maior, enquanto a outra narina, ela acaba diminuindo a sua luz, né? A sua abertura. Se a gente lembrar que aqui ainda tem mucosa, pode ser que esteja totalmente obstruída a passagem do ar por essa narina. É por isso que algumas pessoas com desvio do septo sentem uma dificuldade para respirar pelo nariz e acabam se tornando respiradores bucais. Já o osso zigomático, que é esse osso que se encontra aqui na região lateral, um osso muito conhecido pelas pessoas daí da estética, pelas mulheres principalmente, conhecido como maçã do rosto, porque é onde a mulherada geralmente costuma passar o blush. Então aqui, ó, nós temos o osso zigomático de um lado, o osso zigomático do outro, conhecido como maçã do rosto, e aonde as pessoas da estética, e a mulherada principalmente, vão utilizar esse osso para a passagem do blush. Esse ninguém nunca mais esquece também. Esse osso zigomático, ele possui um processo que vai para o osso temporal. Vocês estão lembrados que aquele processo no osso temporal que vai para o zigomático se chama processo zigomático do temporal? Consequentemente, aquele processo que está no zigomático, mas que vai para o temporal, a gente vai chamar de processo temporal do zigomático. Então, quando a gente faz a união desses dois processos, a gente tem uma região que nós chamamos de arco zigomático. Então, aqui numa imagem inferior, eu consigo ver muito bem o arco zigomático de um lado e o arco zigomático do outro lado. Então, o arco zigomático não é um osso só, ele é constituído por dois ossos, por uma parte do osso temporal e por uma parte do osso zigomático. O osso nasal, ele vai formar o teto do nariz, né? Da parte óssea do nariz, e é um osso de cada lado, é um osso par, onde eu encontro aqui um osso de um lado e o osso do outro lado. Já o osso lacrimal é esse ossinho aqui, como vocês sabem, ele não está relacionado com a produção de lágrima, porque não é função do osso. Quem assistiu a aula passada, a aula de sistema esquelético, conceitos básicos, sabe que não é função de osso produzir lágrima, é função da glândula lacrimal, mas a relação desse osso com as lágrimas é porque aqui nós vamos ter um ducto de escoamento das lágrimas que vai desembocar dentro de cavidade nasal. Então, ali naquela região, nessa região, inicia-se um ducto que vai sair do osso lacrimal e vai para o nariz, um ducto conhecido como ducto lacrimonasal. E esse ducto lacrimonasal é um ducto que vai se abrir no meato nasal inferior. Ele vai se abrir aqui, ó, na concha nasal inferior. E é por isso que quando a gente está fazendo aquela discussão ADR de relacionamento, né, a discussão do relacionamento via telefone,
Do outro lado do telefone, a pessoa que está do outro lado dá para dizer lá, não chore não, meu amor, não é assim, tenha calma. Por quê? Porque mesmo pelo telefone, dá para a gente começar, né, a fungar. Então, quando a gente começa lá o funga-funga, pré-choro, é porque aumentou demais a produção dessas lágrimas e o aumento dessa produção automaticamente aumenta o escoamento dessa produção. E aí começa a inundar a cavidade nasal e a gente tem a impressão que vai escorrer. E para não escorrer, a gente coloca para dentro de novo, né? E não é à toa também que alguns indivíduos sentem o gosto do remédio ao colocar os colírios nos olhos. Porque no momento que coloca o colírio, aumenta o líquido dentro da cavidade orbitária e esse líquido vai ser escoado para aqui, ó, para dentro de cavidade nasal. Então aqui a gente tem, só para situar vocês, um corte sagital de um cadáver, onde nós temos o nariz, onde teremos a concha nasal inferior, a concha nasal média e a concha nasal superior. Esse ducto vai desembocar no meato nasal inferior e a partir do momento que cai aqui, ele vai escoar em direção ao esôfago e ao estômago. Entretanto, ao passar aqui pelo palato duro, pelo palato mole, aqui atrás, que não aparece nessa imagem, a gente tem a língua, que estaria aqui, ó. Então, a língua, na sua parte posterior, ainda encontramos algumas papilas gustativas e é por isso que alguns indivíduos ainda sentem o gosto do remédio ao colocar o colírio. Mas quando a gente pergunta, sentiu em que parte da língua? Ninguém vai dizer que sentiu na ponta da língua. Todo mundo vai dizer mais ou menos assim, ó, a minha garganta lá atrás travou, né? Então, na hora que passou lá pela região posterior da língua, que dá para sentir o gosto do remédio. E depois, nós temos o osso da maxila. Então, o osso da maxila, ele também é um osso par, ou seja, a gente tem um maxilar direito e um maxilar esquerdo. Esses ossos da maxila vão ser unidos na região anterior por uma sutura chamada sutura intermaxilar, que numa visão inferior, essa sutura intermaxilar, ela tem um outro nome aqui que nós vamos chamar de sutura palatina, que é a sutura palatina mediana, porque está bem no meio, e essas suturas vão ajudar a unir a maxila de um lado com a maxila do outro lado. Infelizmente, algumas crianças podem nascer com essa sutura aberta. Então, há uma malformação onde não há o fechamento dessa sutura e ao local da sutura nós vamos ter uma fenda, que pode ser uma fenda labial somente, que pode ser uma fenda palatina somente, ou que pode ser uma fenda labial e palatina ao mesmo tempo. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma fenda palatina, enquanto aqui a gente tem uma imagem de uma fenda palatina e uma fenda labial ao mesmo tempo, tá? Então, nessa condição, a criança terá dificuldades, primeiramente, para sugar o leite materno. Então, teremos que ter cuidados durante a alimentação inicial da criança e, posteriormente, as dificuldades com fala, por exemplo, tá? Com o tempo, vai se fazendo algumas cirurgias até que se faça o fechamento total dessa região. Uma vez que, vou voltar aqui umas imagens, uma vez que essa região onde nós encontramos a maxila e o osso palatino mais atrás, é uma região importante para separar a cavidade nasal da cavidade oral, tá? Então, vamos passar aqui de novo, e é isso. Além disso, na maxila é onde nós encontramos o maior seio dessa região, que é o seio maxilar. Então, aqui nós encontramos o seio maxilar de um lado e o seio maxilar do outro lado.
o pessoal da odonto aqui, ó, a relação dos dentes com esse seio. Então, não é de se estranhar que, por vezes, alguns dentes possam sair para dentro do seio da maxila e precisar fazer a extração desses dentes dentro do seio maxilar. Ou, na hora de colocação de uma prótese, né, de um implante dentário, tem que tomar cuidado para não invadir o seio maxilar com esses implantes. Na região da maxila também e do crânio, nós temos alguns pilares verticais. Na verdade, são 3 pilares verticais, que são os pilares do canino, que estão na direção aqui dos caninos, os pilares do zigomático, que estão nessa direção da crista zigomático-alveolar, e o pilar pterigoídeo, que está na direção do pterigoide. E, pessoal, aqui está errado, tá? Me perdoe, são pilares verticais, tá? Saiu um erro de digitação aqui. Cancelem isso aí, esqueçam isso daí, tá? Me desculpem. Então, aqui a gente tem os 3 pilares, que por vezes, a depender da condição da maxila, esses pilares, eles podem ser utilizados para a colocação de implantes dentários mais longos. Então, se o indivíduo tem uma maxila atrófica, deixa eu ver se é a próxima imagem. Pronto, se o indivíduo tem uma maxila atrófica que impede a colocação de implantes convencionais, como aqui estão nos dentes incisivos, pela possibilidade de se invadir o seio maxilar, pode-se colocar um implante na direção do pilar do zigomático, tá? Então, é uma alternativa importante para a reabilitação de pacientes que tenham a maxila atrófica, fazendo uma ancoragem desses implantes nesse pilar do zigomático. Além disso, na região da face, nós temos 3 fraturas clássicas que podem acontecer, são chamadas as fraturas de Lefort, por exemplo. Então, aqui nós temos uma fratura de Lefort do tipo 1, onde tem uma fratura de uma separação praticamente toda a maxila, uma boa parte da maxila, na verdade, né, no meio da maxila. Tem a fratura de Lefort tipo 2, onde ele pega, separa a maxila e o osso nasal, praticamente. E a fratura de Lefort do tipo 3, conhecida como disjunção crânio-facial, que é onde essa fratura vai separar o viscerocrânio do neurocrânio. São fraturas graves que precisam de correções cirúrgicas o mais breve possível. O outro osso, que é o osso palatino, esse osso do laboratório é um osso chato da gente ver, a sua visualização é muito ruim, que fica muito mais fácil aqui no computador. Então, esse osso palatino ele tem um formato de um L e ele vai formar a parte posterior da cavidade nasal. A sua lâmina perpendicular vai formar a parte posterior da cavidade nasal, enquanto a sua lâmina horizontal vai formar a parte posterior do palato duro. Então, o osso palatino se articula com o osso da maxila e os 2 ossos vão formar o que nós chamamos de palato duro. Então, às vezes tem uma questão de prova aí nas provas de anatomia básica, que são quais são os ossos que formam o palato duro. Então, os ossos que formam o palato duro são a maxila e o osso palatino. Então, aqui é uma imagem tentando melhorar um pouco a visualização de vocês. Aqui é uma imagem posterior do palatino, onde aqui a gente consegue visualizar a maxila, e aqui eu consigo visualizar o L formado pelo osso palatino, com o septo nasal aqui, dividindo a cavidade nasal em direita e esquerda. Então, o osso palatino são 2 ossos, um de cada lado, unidos também pela sutura palatina mediana e unidos com a maxila pela sutura palatina transversal. Por fim, temos a mandíbula. Esse é o único osso que vai se articular, que vai se movimentar, importante para a mastigação, para a fala.
A mandíbula ela pode ser dividida em 3 partes, basicamente. Uma parte basicamente horizontal, chamada de corpo da mandíbula, e uma parte horizontal, chamada de ramo da mandíbula. E, além disso, a gente tem uma parte que forma um ângulo, que seria o ângulo da mandíbula. Então, na mandíbula, nós encontramos basicamente o ramo vertical, o corpo horizontal e, na junção dos dois, o ângulo, que é o ângulo da mandíbula, que é esse daqui que a gente pode palpá-lo aqui atrás. Além disso, no ramo da mandíbula, nós encontramos um processo importante para a inserção do músculo temporal, que é o processo coronoide. Logo atrás do processo coronoide, nós temos o processo que vai encaixar na fossa mandibular do osso temporal, formando a articulação temporomandibular, que é o processo condilar. E a parte superior desse processo é o que nós chamamos de cabeça ou côndilo da mandíbula. Então, tudo isso daqui é o processo condilar e apenas a superfície aqui articular, que nós vamos chamar de cabeça da mandíbula. E a parte inferior da mandíbula vai ser a base, tá? Sendo a parte anterior aqui também, ó, conhecida, essa parte anterior aqui do queixo, conhecida como o mento. Então, nós temos o mento nessa região anterior da mandíbula e toda essa parte inferior da mandíbula nós vamos chamar de base da mandíbula. A partir do momento que o indivíduo perde a sua dentição, a gente não tem mais um impacto causado pela mastigação nessa região dos ossos e automaticamente os ossos vão se atrofiando e, consequentemente, a mandíbula e a maxila vão tomando outras formas, o que isso pode ser prejudicial para a mastigação, consequentemente, a deglutição e a digestão desse paciente. Além disso, depois de um tempo exagerado, né, um tempo maior, sem a dentição, já começa a complicar mais as colocações dos implantes dentários, tá? Então, o pessoal da odonto tem que aí se virar nos 30 para fazer os enxertos ósseos, para dar uma qualidade melhor, tanto a maxila quanto a mandíbula, para que os dentes possam ser reimplantados. E, às vezes, o trauma, né? Se tem algumas fraturas nessa região da mandíbula, e uma das fraturas clássicas são as fraturas dos ramos da mandíbula, do corpo da mandíbula, por trauma direto, né? Por um soco, provavelmente. Então, essa imagem aqui, por exemplo, a gente tem essa fratura aqui linda, essa fratura aqui clássica. Esse é um atleta de MMA que, ao levar um soco, teve a sua mandíbula fraturada, dividida ali, partida praticamente no meio. E o nosso osso ióide, que é aquele osso que fica sozinho lá, né? Então, esse osso ióide, numa visão anterior, ele tem um formato de um U, né? Ou de um C, como vocês queiram. E essa aqui é uma visão lateral do osso ióide, com seus dois cornos, um corno menor e um corno maior. É isso mesmo. Então, o osso ióide tem duas estruturas parecendo chifres, chamados de corno menor do ióide e o corno maior do ióide. E ele serve para a fixação de músculos e ligamentos importantes, principalmente esses músculos que aqui estão, que vão formar o assoalho da boca. O nosso osso ióide, como falado lá no início da aula, é o único osso do nosso corpo que não mantém uma relação de contato direto com outro osso, que não se articula com outro osso. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado novamente da aula. Não vou cansar de falar destes livros. Esses livros têm que fazer parte da vida de vocês. Então, até o final aqui do canal, eu vou estar falando desses livros, eu vou estar falando que é necessário todo profissional de saúde ter esse livro na cabeceira de vocês, tá? Aqui ainda vou colocar mais um, que é o livro de Anatomia Crâniofacial aplicada à odontologia, que é um livro que aborda muitos acidentes anatômicos de
cabeça. Tá um pouco aplicado ao odonto, mas também dá para atender muito, que é da nossa professora Marcele Rossi. Eu não sei se vocês já experimentaram acreditar em vocês, mas experimentem a fazer isso, porque vocês não fazem a ideia do que vocês são capazes, tá? Então, acreditem sempre em vocês, botem lá a meta na vida de vocês, que vocês podem e vocês conseguem tudo que vocês almejarem, tá bom? Fiquem todos em paz, gratidão, um grande abraço, até a próxima.